Walter, começando contigo com essa questão, né? O Supremo fixou a quantidade de 40 gramas, 6 plantas fêmeas, para diferenciar o usuário de traficante. Agora, o Congresso Nacional sentiu-se atingido diretamente por conta dessa decisão tomada ontem e que hoje teve essa segunda parte com relação à diferenciação. Ontem teve a questão de que o porte deixava de ser crime no Código Penal, continuava sendo ato ilícito, né, como você bem explicou já, e hoje essa segunda decisão. Qual que é o impacto dessa decisão e qual que pode ser o impacto e o que pode acontecer caso o Congresso Nacional legisle sobre o assunto? Ele vai legislar matéria que o Supremo já decidiu, vai bater de frente com o Supremo, a PEC nova vai ser inconstitucional? O que vai acontecer? Olha, Sakamoto, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, cheio de dedos, né? é, Foi logo avisando ou informando que a matéria que eles estavam tratando ali era importantíssima para a fixação de critérios para fins jurisprudenciais, que todos os tribunais, todos os juízes iam ter que ter um critério. Então, ele, Barroso, ressaltava, e ele é um constitucionalista, a atribuição, a competência do Supremo para decidir. A lembrar que o Supremo foi provocado num recurso extraordinário para se manifestar sobre um caso concreto, se absolvia ou não, e sobre o quê? Sobre a descriminalização da cannabis sativa lineu. Esse é o nome técnico, popularmente conhecido por marihuana, maconha e etc. Então, o Barroso colocou: ó, nós estamos aqui a decidir, na segunda parte, quanto à gramatura e quanto a outras circunstâncias, com base no nosso poder jurisdicional, ficando aberto para que o poder legislativo faça as leis, mas aqui é a necessidade de estabelecer um critério. E ele foi bem nesse particular. Marcou o seu território, marcou a sua atribuição e mostrou ao poder legislativo o quê? Calma, vocês aqui, aí do nosso lado está a bandeira branca estendida, nós estamos no nosso campo, vocês façam aquilo que seja da sua atribuição. Me pareceu muito adequada e cheia de dedos, como eu disse, essa primeira intervenção do ministro Barroso. E a partir daí é, se desenvolveu o necessário, porque já que ocorreu, eles reconheceram uma situação de inconstitucionalidade e se declarou a descriminalização, havia necessidade de estabelecer algumas coisas, em especial um problema sério com relação à distinção entre traficantes e usuários. E aí se colocou, variando, foi uma variante que se discutiu entre 25 e 60 gramas, até o Flávio Dino ficou com os 25, teve divergência, mas se chegou às 40 gramas. Mas se estabeleceu também várias hipóteses de não se levar em conta apenas a gramatura. Vale dizer, e como você lembrou, Sakamoto, outros fatores. Por exemplo, o sujeito está lá com as 40 gramas, mas está com um monte de palha já cortada, tesoura, balança, um saco plástico com resíduos, com sementes. Então, todo aquele conjunto a indicar que ele era um vendedor de cigarros de maconha. Então, nessas hipóteses, e o Supremo estabeleceu, a regra é essa: quando não se tem outro elemento, vai valer o quê? As 40 gramas. Agora, com outros elementos,
se pode chegar à conclusão de se tratar de um traficante. E várias discussões foram levantadas e a sessão foi longa, no sentido de se estabelecer procedimentos. Leva para uma delegacia, leva para um juizado civil, leva para um juizado criminal, e aí eles ficaram ali acertando vários pontos, 8 pontos com relação à tese, ou seja, aquilo mais explicativo, mais explicitado. Carla, como é que você. Bem, o Walter deu um panorama bastante abrangente dos impactos jurídicos, né, e das consequências, né, e do que aconteceu nos julgamentos. Como é que está essa situação? Como é que você sentiu o termômetro do Congresso Nacional? Eu sei que você estava correndo com a entrevista também ontem, hoje, mas você sentiu o termômetro do Congresso Nacional com relação à aprovação no Supremo? Teve alguma consequência direta? Então, na verdade, Osaka, o Senado, principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha avisado, digamos assim, de que se o Supremo avançasse com essa pauta, o Congresso iria também deliberar e poderia até deixar mais severa, né, essa legislação. Então, há aí um ruído, e até já fazendo um pouco de menção à entrevista que a gente fez com o presidente Lula hoje, há também uma discussão sobre essa questão da prerrogativa para analisar isso. Eu prevejo, diante, assim, o que também estava nos bastidores, viu, Saca, era uma coisa assim, olha, o Congresso vai ajustar a lei, mas essa parte da quantidade deixa para o Supremo. Pode ser que isso de fato continue. O Supremo hoje firma essas 40 gramas ou esses 6 pés de planta, né, fêmea, e pode ser que o Congresso delibere sobre outros pontos e não entre em atrito com esse ponto da quantidade. Mas, em relação à descriminalização do porte, há uma discussão ali dentro do Congresso que pode mexer nessa questão. E aí, ontem, quando o Senado começou a falar, a discutir, voltar esse julgamento, além do Senado, na Câmara também começou a haver movimentação nesse sentido e de dizer que o Supremo estava avançando e legislando. Então, eu acho que se não houver um acordo político aí, né, digamos, o Congresso deve ainda mexer nessa matéria, e aí fica a dúvida de como vai seguir a legislação daqui para frente, né? Até porque a gente está aqui num trabalho jornalístico que envolve muitas pessoas, justamente respondendo todas essas dúvidas sobre como fica, e agora, essas dúvidas, liberou totalmente, como é que é? Enfim, tudo isso faz parte do nosso papel de esclarecer, mas eu acho que alguns pontos ainda podem se modificar com decisões do Congresso.